Fala galera do Jornada Viana, meu nome é Leandro, professor de inglês do ensino médio do 9º ano do fundamental. Hoje esse vídeo vai ser para a galera do 2º ano do ensino médio. Nós vamos fazer a correção das atividades que ficaram para casa. Vou fazer um pouco da revisão lá entre os tempos verbais Present Perfect e Simple Past. Ok? Então lembrando, essas atividades vocês podem fazer pelo site do site, vai ter lá o campo lá para vocês responderem, eu vou estar dando a correção, ou até pelo aplicativo mesmo, certo? Não tem problema nenhum. Ou se você quiser fazer a correção pelo livro, também não tem problema. Vai ser sempre disponibilizado um canal para a gente poder entrar em contato um com o outro, tirar dúvidas. Então sempre que houver qualquer dúvida, entre em contato comigo, vai ser disponibilizado futuramente e aí a gente tira essas dúvidas com vocês, certo? Então vamos lá. Começando aqui, a gente já iniciou esse atividade do livro em sala, que é Lifestyles, que seria o estilo de vida. E a gente debateu os estilos de vida que seria a formação profissional, só para ter o dinheiro, ter uma profissão, e ter um estilo de vida mais nas suas escolhas, naquilo que a pessoa gosta de fazer, não visando tanto dinheiro, mas também o que a pessoa gosta ou gostaria de fazer. Ok? Então a gente já fez essas atividades em sala, e ficou para casa, aqui essas atividades da página 8, 6 e 7. Tá? Então antes da gente começar, eu vou fazer aqui uma revisão rápida do tempo verbal com vocês e a gente pode responder em cima disso. Tá? Então ele vai trabalhar agora com os dois tempos verbais, Past Simple e Present Perfect. Então, lembrando o seguinte, todos esses dois tempos, ele está falando sobre o passado. Ações, no caso, no Past Simple, sempre é uma relação com o passado, uma data ou um período específico, um evento histórico ou algo que notariamente já se encerrou. Ou seja, a ação ela começou no passado e já terminou no passado. Já o Present Perfect sempre há uma relação com o presente, uma ação que se iniciou no passado, continua no presente, ou uma ação que ocorreu no passado e gera uma consequência no presente. Então lembra, no Present Perfect, a ação começou no passado e ela continua até agora. Ou uma ação que aconteceu no passado, mas que tem uma certa importância no presente. Certo? Então aqui ele fez alguns exemplos aqui para a gente ver a diferença entre entre um e outro. Então tá aqui. When Sue graduated from school, she decided to take a sabbatical year. Então aqui sabemos que a decisão é um fato passado ligado à formatura. Quando ela se formou, então a ação já terminou. Ela já está formada. Então quando ela terminou de se formar, ela tomou uma decisão. Certo? Então é um fato ligado, começou no passado e começou no passado. Então quando ela se formou na escola, ela decidiu que ia ter um ano sabático. Esse ano sabático é aquele ano que a pessoa... É uma expressão que se usa muito em inglês, que se diz que a pessoa vai tirar aquilo para refletir. É um tempo para a pessoa refletir em alguma coisa na vida dela. Pode ser sobre um problema pessoal, sobre uma escolha. Ela está refletindo sobre aquele assunto. Certo? Então, já o Present Perfect sempre é relação com o presente. Então, está aqui. Sun has decided to take a sabbatical year. She isn't work this year. Ou seja, ela começou essa ação no passado e essa ação continua até hoje. Está aqui. She isn't work this year. Ou seja, ela não está trabalhando esse ano. Então ela decidiu isso no passado e ela continua ainda fazendo essa ação. Ela ainda continua no ano sabático dela. Ok? Segundo exemplo. Jonathan became a vegan in 2016. 2016 é a data específica que marca o momento da decisão de Jonathan, a ação de tornar-se vegano e já se formou. Ele já tomou aquela decisão. A partir de agora, sou vegano e pronto. A gente não fica remoendo essa ação. A ação já está terminada. Então, aqui já no Present Perfect. Jonathan hasn't eaten meat, milk or eggs for some time now. Então, desde que ele se tornou vegano, ele não tem comido carne, leite ou ovos. Então essa ação, quando começou essa ação? Quando ele se decidiu tomar vegano. Então essa ação começou no passado e como consequência até hoje ele não come carne,
leite ou ovos. Tá certo? Então essas são as principais diferenças entre o Present Perfect e o Past Simple. Lembrando que no Past Simple a gente usa o verbo regular e o verbo irregular. Lembra que o verbo regular é aquele verbo que termina com ed no final. E o verbo irregular é aquele que muda sua forma no passado. Certo? No Present Perfect ele também, só que aí as formas do Present Perfect são afirmativa, sujeito, has ou have, e o verbo em past participle. Então lembra, has eu vou usar quando o sujeito estiver na terceira pessoa do singular, quando for ele, quando for ela, ou pronome neutro, eu não sei quem é a pessoa, ou quando eu estou falando sobre um animal ou um objeto. Forma negativa, a gente vai ao sujeito, has ou have, not, e o verbo também no particípio passado. As contrações, formas abreviadas, have not, haven't, has not, hasn't. E na interrogativa, ele vai começar a frase com has ou have, e o sujeito e o verbo também no particípio passado, e o ponto de interrogação no final. Certo? Então agora a gente vai ver aqui a correção desse exercício. Vou usar sempre o verbo que está nesse quadrado aqui. Então, complete the history using the verbs in the box. Então lembra, box, caixa, essa aqui, essa lacuna aqui. Adjust them to the correct verb tense. Ajuste-os, os verbos, na forma correta do verbo. Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é se ele está mencionando o tempo, ele está mencionando quando a ação aconteceu. Se ele está mencionando o tempo, eu vou usar o past perfect. Perdão, eu vou usar past simple. Perdão, vamos lá. Eu vou usar past simple. Se a ação não menciona o tempo, se ela continua ou tem relevância, eu vou usar present perfect. Ok? Então vamos lá. Eu vou fazer agora aqui no whiteboard para melhorar aqui o entendimento. Então vamos lá. Aqui eu tenho as opções. Vou ver aqui. This woman's lifestyle is busy and exciting. O estilo de vida dessa mulher é ocupado e excitante. She's a marketing director for a multinational company. Ela é uma diretora de marketing de uma companhia multinacional. So, she travels a lot. She, eu já até coloquei aqui para completar lost, flight this morning. Por que eu usei aqui o lost? Porque esta manhã. Então aqui ele menciona o tempo. Quando que a ação aconteceu? Essa manhã. And very upset. Então aqui ele não menciona se a ação continua até hoje. Já aconteceu na parte da manhã. Então ela perdeu o voo de manhã. Então a gente vai usar aqui lost, porque ela perdeu o voo essa manhã. E got, seria essa aqui get, que é o passado, vira got. E ficou muito possessa, muito chateada. Então ela perdeu o voo essa manhã e ficou muito chateada. Então aqui, she, all 6 countries since she started this company. Aqui ele está usando o present perfect. Por que ele usou o present perfect? Since significa desde que ela começou a trabalhar nessa companhia. Então aqui a ação que ela começou lá no passado, há 6 anos atrás, alguns anos atrás, e continua até hoje. Ela continua trabalhando na empresa até hoje. Então, she has visited. Ok? Então aqui é o visit. Então o que ela fez? Como o sujeito é ela, vai usar aqui o has. E visit, como é um verbo regular, eu vou colocar ed no final do verbo. Ok? Incluindo Antártica, ou seja, ela já foi em todos os continentes, incluindo Antártica. Last year, aqui ela já mencionou o tempo. Quando que aconteceu? Ano passado. Então, last year she traveled, ela viajou 7 times to Europe, ou seja, ela viajou 7 vezes a Europa, and slept, dormiu, on 90 nights away from home, dormiu 189 noites longe de casa. However, she a holiday away from her family and everything cannot follow the childhood academic progress. Ou seja, por que ela está usando aqui present perfect? Ele não está vendo o progresso acadêmico
dos filhos. Ela não está acompanhando a vida escolar dos filhos. Então, os filhos já se formaram? Não, eles ainda estão estudando. Então, por esse motivo que ela vai usar aqui o present perfect. A ação começou no passado, continua até hoje. Então, está aqui, away from has, novamente, ela, então a gente vai usar has, e aqui seria done, has done. Peço desculpas aí, gente, que eu ainda estou apanhando aqui, escrever assim não é muito fácil não, mas eu acho que fica mais fácil assim para vocês acompanharem. E aqui seria aqui spends never, and she has never spent a holiday away from his family. Ok? When she was a little girl, por que was? Quando ela era uma garotinha, uma pequena garota. Quando ela era uma pequena garota, she wanted be a writer. Quando ela era criança, uma garotinha, ela queria ser uma escritora. Mas, but she changed her mind, ela mudou de ideia long time ago. Então aqui menciona o tempo. Little girl, garotinha, long time ago. She decided to have a fast-paced lifestyle, ou seja, ela decidiu ter um estilo de vida com muita adrenalina, muito rápido, com muitas decisões, então ela tem que viajar muito, ok? Então aqui, galera, vocês veem que a diferença entre o present perfect e o simple past, past simple é quando ela menciona o tempo, past simple quando não menciona, quando a ação começa no passado e continua no presente, aí a gente vai usar o present perfect, ok? Passando aqui agora para essa atividade, que é a interpretação. Então, a interpretação como eu falei com vocês, é algo que vocês vão ser muito cobrados no Enem. Então, tá aqui, ó. Esse aqui foi tirado da Unicamp. Foi adaptado, né? Mas a Unicamp, lembrando, é um dos vestibulares mais difíceis que tem. Então, ele pegou um texto, disso aí, o texto, como vocês podem ver, todo em inglês, e dali a gente vai responder as perguntas. Então, lembra daquilo que eu expliquei para vocês. Lê o texto, mas não tentem entender todas as palavras do texto. Tenta pegar mais ou menos uma ideia geral do que o cara está falando, qual é a ideia principal do texto, o que ele quer falar com isso, sem precisar traduzir palavra por palavra. Primeiro, porque quando for a prova do Enem, vocês não vão ter tempo. Vocês não vão conseguir traduzir palavra por palavra. Vocês vão perder um tempo disso enorme. Então, pega a ideia principal do texto, ok? Aí a gente tem aqui o texto. Primeiro tipo. Que tipo de texto é esse? É um blog? É uma conversa do WhatsApp? É uma redação? É uma carta? É um e-mail? É o quê? Então tá aqui, ó, New York Harper e Hall Publishers. Ou seja, ele é um texto que ele foi uma publicação, certo? Campbell, An Open Life, ou seja, uma conversa de vida, uma vida aberta. Ele está falando aqui de Joseph Campbell in a conversation with Michael Thomas. Então, ou seja, é uma entrevista, certo? Uma pessoa está entrevistando o Campbell que teria um estilo de vida aberto. Então, outra dica que eu dei para vocês também, aqui, como eu falei, não vou traduzir o texto todo, senão a gente vai perder um tempo aqui tamanho. O importante é vocês entenderem o que ele está perguntando. E uma dica boa para vocês pegarem aqui. Vai pela pergunta. O que o cara quer saber? Neste texto, Campbell contrapõe dois modos de ver o trabalho. Que modos são esses e qual deles o Campbell defende? Então, vamos tentar achar isso aqui no texto. Those who seem happiest have a certain unity in their lives. Work and leisure are integrated. O que ele está falando aqui? Trabalho e prazer estão integrados. Certo? É uma coisa só. Então, ele vai falar aqui sobre os dois estilos de trabalho que a gente viu. Um trabalho que é voltado só pelo dinheiro, para o cara trabalhar só visando o quanto eu vou ganhar por mês. E o outro estilo é aquele estilo que a gente trabalha naquilo que gosta, naquilo que faz e visando
não o reconhecimento pessoal, mas a satisfação pessoal. Um exemplo que eu posso dar para vocês é a própria carreira de professor. É uma profissão que a gente sabe que não vai ganhar dinheiro. Todo mundo que entra no meio acadêmico sabe disso. Vai trabalhar bastante, não vai ganhar quanto mereceria, mas a satisfação de pessoal a gente faz porque é uma coisa que a gente gosta, dá prazer em ensinar. Então isso é um estilo de vida pessoal. Então, qual dos dois estilos ele defende? Então, vamos lá. I did just what I wanted to do. It takes a little courage first, because who hands what tell you just what you want to do. Então, o que ele está falando aqui? Que a gente sofre pressões, principalmente do meios externos. Por exemplo, vocês que estão nessa fase de formação, vocês vão sofrer muita informação. Vai ter um pai vai dizer, você tem que ser advogado. A mãe vai dizer, não, você tem que ser médico. E aí a gente tem que ter tranquilidade na hora de escolher a carreira da gente. Certo? E o Campbell prevê alguns obstáculos que terão que ser vencidos por quem decide colocar em prática a visão do trabalho defendido por ele. Que obstáculos são eles? Como eu falei, os obstáculos externos, que são a pressão que a própria sociedade coloca, que você tem que ter uma carreira, que você tem que ter sucesso, que você tem que ter dinheiro, que você só é alguém pelos bens que você tem, não pelo seu caráter. E o outro obstáculo é a satisfação, juntar a satisfação com o pessoal com a remuneração, certo? Então esses são os principais pontos que ele fala aqui no texto, ok? But there is an incredible amount of pressure to conform, ou seja, tem uma incrível pressão para se conformar, ou seja, você não pode fazer o que você quer, não, você tem que ter uma profissão que vai te dar um retorno financeiro, certo? Então, galera, eu vou parar por aqui, que o vídeo já está um pouquinho extenso. Então, tentem fazer na próxima aula já as atividades aqui da página 8 e da página 9. E aí, na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou fazer a correção com vocês. Mais uma vez lembrando, se você quiser, você pode fazer pela página da internet do site, que aí tem como você enviar para mim, e eu vou fazer a correção lá na própria página, mostrando os pontos onde você está errando, ou você também pode ser feito pelo aplicativo, certo? Então, pessoal, vou encerrar por aqui. Então, no próximo vídeo, a gente faz a correção aqui dessas páginas 8 e 9. Forte abraço a todos, fiquem com Deus.